Por que o corpo de Moisés não foi encontrado? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? O Êxodo foi o tempo de Moisés e o Êxodo é o relato da maior fuga da história, com mais de 2 milhões de escravos fugindo de um dos países mais fortemente protegidos do mundo. É uma história incrível com uma série de milagres, incluindo alguns dos mais conhecidos na Bíblia. Na época, os israelitas eram liderados por um homem chamado Moisés, que testemunhou mais milagres do que Abraão, Isaque e Jacó juntos, com uma série de milagres ocorrendo um após o outro, enquanto Deus intercedia em favor do seu povo. Alguns dos milagres parecem ser mágicos, como quando a vara de Moisés se transforma em uma cobra, mas a maioria são manipulações naturais óbvias, enquanto Deus demonstra seu poder sobre tudo o que criou para o bem-estar de seu povo. Moisés foi um homem que escapou da morte desde o momento de seu nascimento. O faraó havia ordenado que todos os meninos fossem jogados no rio. A maioria das pessoas está familiarizada com essa história. O rio Nilo estava cheio de crocodilos, e os egípcios acreditavam que a exterminação era necessária para diminuir com sucesso os números dos israelitas. Assim deveria ter sido a morte do bebê Moisés. Mas como Moisés foi criado na corte e recebeu a melhor educação na Universidade Egípcia, graças à providência de Deus para os judeus, Moisés foi o segundo maior homem do Antigo Testamento depois de Abraão. No entanto, seu tempo como príncipe egípcio chegou a um fim repentino quando perdeu a paciência com um dos capatazes egípcios e o matou, após o que teve que fugir por sua vida. As estatísticas de vida de Moisés são fascinantes. Ele passou 40 anos pastoreando ovelhas no deserto aos 40 anos, antes de retornar para viver entre os israelitas por mais 40 anos. A mão de Deus estava claramente em ação. O encontro de Moisés com o Senhor através da sarça ardente também é fascinante, se não pela sarça ardente em si, mas pelas justificativas de Moisés. Porque ele estava em solo sagrado, Deus ordenou que Moisés tirasse seus sapatos primeiro. Então, ele disse a Moisés que ele seria o responsável por liderar os israelitas para fora do Egito. Moisés apresentou 5 razões pelas quais ele não deveria fazê-lo. Primeiro, ele disse que era insignificante. Em seguida, disse que era ignorante e não tinha nada a dizer. Sua terceira desculpa foi que seria impotente para convencer o povo de que Deus tinha se encontrado com ele e ordenado que ele os liderasse. Deus disse que seu poder estaria com Moisés e ele faria milagres. Então Moisés disse que era incompetente para falar, tendo um embaraço que o impediria de juntar palavras. Então Deus providenciou seu irmão Arão para ser um porta-voz. Deus não escolheu nos revelar muito sobre as circunstâncias da morte de Moisés. Há 3 referências na Bíblia sobre a morte e o sepultamento de Moisés, e cada uma dessas referências contribui para um sentido de mistério em torno da vida e morte do grande profeta. Determinou-se que ele tinha 120 anos na época de sua morte. Moisés morreu sozinho, com as costas contra a rocha no topo do Monte Nebo, olhando para o Jordão, para a terra que lhe tinha sido prometida, mas na qual ele nunca colocaria os pés. Moisés foi impedido de entrar na terra prometida por causa de sua desobediência nas águas de Meribá-Cádiz. Ele levou os israelitas até a beira de Canaã e teve um vislumbre da terra, mas não foi permitido que entrasse. Deus deu a Moisés um vislumbre da terra da qual ele tinha fugido do Egito perto do fim de sua vida. Moisés subiu ao Monte Nebo, das planícies de Moabe até o topo do Pisgá, onde o Senhor lhe mostrou toda a terra. O Senhor disse a Moisés: "Suba a esta montanha de Abarim e veja a terra que eu dei ao povo de Israel. Quando você tiver visto, você também será reunido ao seu povo, assim como seu irmão Arão foi." Deus explica por que Moisés não foi permitido entrar na terra prometida em Deuteronômio, capítulo 32, versículos 51 e 52. Isso ocorreu porque você quebrou a fé comigo na presença dos israelitas nas águas de Meribá-Cádiz, no deserto de Zim, e porque você não manteve minha santidade entre os israelitas.
Portanto, você verá a terra apenas de longe. Você não entrará na terra que estou dando ao povo de Israel. Deus cumpriu sua promessa. Ele mostrou a Moisés a terra prometida, mas não o deixou entrar. O capítulo 20 de Números registra o incidente nas águas de Meribá-Cádiz. Os israelitas chegaram ao deserto de Zim perto do final de sua jornada de 40 anos. A comunidade se voltou contra Moisés e Arão porque não havia água. Moisés e Arão foram à tenda da reunião e se ajoelharam diante de Deus. Deus instruiu Moisés e Arão a reunirem o povo e falarem à rocha para que a água brotasse. Moisés reuniu os homens e pegou a vara. Então, aparentemente com raiva, disse-lhes: Ouçam, rebeldes, devemos fazer brotar água desta rocha para vocês? Então Moisés bateu na rocha 2 vezes com sua vara, e as águas fluíram abundantemente. O Senhor disse a Moisés e Arão: Porque vocês não confiaram em mim para me santificar diante dos olhos do povo de Israel, vocês não trarão esta assembleia para a terra que eu lhes dei. Essas são as águas de Meribá, onde os israelitas contenderam com o Senhor e onde ele mostrou sua santidade. A água saiu da rocha conforme Deus havia ordenado. Deus imediatamente disse a Moisés e a Arão que, porque eles não confiaram nele o suficiente para honrá-lo como santo, eles não levariam os filhos de Israel para a terra prometida. A punição pode parecer severa para nós, mas quando examinamos de perto as ações de Moisés, notamos vários erros. Claramente, Moisés desobedeceu a um comando direto de Deus. Deus havia dito a Moisés para falar com a rocha, mas Moisés, em vez disso, a golpeou com sua vara. Anteriormente, quando Deus trouxe água de uma rocha, ele havia dito a Moisés para golpeá-la com uma vara. Porém, as instruções de Deus eram diferentes neste caso. Deus queria que Moisés tivesse fé nele, especialmente depois de estarem tão próximos por tanto tempo. Moisés não precisava usar força, tudo o que ele precisava fazer era obedecer a Deus e confiar que ele cumpriria sua promessa. Além disso, Moisés assumiu o crédito por trazer a água. Ele pediu que as pessoas se reunissem na rocha e pareceu estar atribuindo o milagre a si mesmo e a Arão, em vez de atribuí-lo a Deus. Moisés fez isso publicamente, e Deus não podia deixar isso impune e esperar que os israelitas entendessem sua santidade. Em 1 Coríntios 10:4, a rocha que dava água é usada como símbolo de Cristo. Assim como Cristo foi crucificado uma vez, ao contrário dos outros sumos sacerdotes que precisavam oferecer sacrifícios todos os dias, ele sacrificou pelos pecados de uma vez por todas quando se ofereceu. Moisés, falando com a rocha em Números 20, poderia ter sido interpretado como uma imagem de oração. Jesus foi golpeado uma vez e continua a fornecer água viva para aqueles que oram com fé a ele. Quando Moisés golpeou a rocha com raiva, ele destruiu a tipologia bíblica e, na verdade, crucificou Cristo novamente. Quando o Senhor instruiu Moisés a golpear a rocha em Êxodo 17, ele pretendia estabelecer uma imagem de Cristo como nosso Redentor. A Bíblia diz repetidamente nos Salmos e em Isaías que Cristo é nossa rocha e pedra angular. Ele foi golpeado por nós e trará fluxos de água viva, ou seja, salvação. Além disso, Hebreus diz que Cristo morreu uma vez por todas e nenhum outro sacrifício pelos pecados é necessário. Então, o Senhor pretendia que Moisés golpeasse a rocha no deserto apenas uma vez, na cena de Êxodo 17, para representar o sacrifício único de Jesus para trazer salvação. Assim, quando Moisés escolheu golpear a rocha novamente, ele quebrou a imagem pintada em Êxodo 17. Se Deus não tivesse corrigido o erro de Moisés, ele teria sido confundido pela imagem distorcida, concluindo que Jesus, a rocha, teria que ser sacrificado repetidamente para nossa salvação. Como resultado, Deus repreendeu Moisés para garantir que entendêssemos a imagem da rocha, impedindo-o de entrar na terra prometida. Durante o processo, o Senhor criou uma nova imagem para apoiar um entendimento correto da salvação, excluindo Moisés da terra prometida. O Senhor demonstrou que não podemos entrar na salvação, que é a terra prometida, através das obras da lei, ou seja, Moisés,
mas apenas através da obra de Jesus, por exemplo, por meio de Josué, que é o nome de Yeshua ou Jesus. A punição de Moisés por desobediência, orgulho e a representação incorreta do sacrifício de Cristo foi severa. Ele foi proibido de entrar na terra prometida. Apesar disso, nunca vemos Moisés reclamar de sua punição. Em vez disso, ele continua a liderar o povo fielmente e a honrar a Deus. E Moisés subiu das planícies de Moabe ao Monte Nebo, ao cume do Pisga, que está em frente a Jericó. E o Senhor lhe mostrou toda a terra, desde Gileade até Dan e Naftali, e a terra de Efraim e Manassés, e toda a terra de Judá até o mar mais alto, e o sul e a campina do vale de Jericó, a cidade das palmeiras até Zoar. E o Senhor lhe disse: esta é a terra que jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: darei a tua descendência. Eu te fiz vê-la com os teus olhos, mas não passarás para lá. Assim Moisés, servo do Senhor, morreu ali na terra de Moabe, de acordo com a palavra do Senhor. E o Senhor o sepultou num vale, na terra de Moabe, em frente a Bet-peor. Mas ninguém sabe do seu sepulcro até o dia de hoje. Apesar de ser punido por sua falta de obediência, Moisés morreu na fé e honra. Moisés foi honrado como o único homem sepultado pelo Senhor. No entanto, um evento dramático ocorreu mais tarde na palavra de Deus neste local, mas vamos chegar a isso mais tarde no vídeo. O período de luto de 30 dias excedeu o período normal de luto de 7 dias. A maioria de nós não gosta de dizer adeus àqueles que nos importam. A separação é difícil, seja em uma escola ou em um cemitério. Acreditamos que seja apropriado chorar como filhos de Deus. Mas não há necessidade de desespero, porque sabemos que temos dor aqui e os falecidos não têm dor lá. Podemos estar lutando aqui, mas os falecidos não estão. Sabemos que os falecidos estão em paz na presença de Deus neste momento. Séculos depois, lemos nos evangelhos que Moisés falou com Jesus no topo de uma das montanhas, mas ele nunca entrou em Canaã em sua vida terrena. Ele também foi sepultado no Monte Nebo, embora não por seu próprio povo. No Novo Testamento, de acordo com vários comentaristas, Deus sepultou Moisés em segredo e sem uma lápide para evitar que o túmulo se tornasse um santuário ou um local de adoração. Isso parece plausível, dada a propensão dos israelitas à idolatria. Outro mistério envolve Judas, capítulo 1, versículo 9, onde aprendemos que, quando Moisés morreu, o arcanjo Miguel disputou com um diabo pelo corpo de Moisés. Essa história envolve Moisés e 2 outros personagens. O primeiro é Satanás. Satanás é descrito na Bíblia como um inimigo angelical de Deus e, por extensão, o inimigo e oponente daqueles que seguem a Deus. Embora tudo o que Deus criou fosse bom, Satanás escolheu se rebelar contra o Senhor e muitos outros anjos seguiram sua rebelião. Satanás tentou Eva a pecar no jardim do Éden e Adão a seguiu no pecado, mergulhando toda a raça humana em uma maldição. Retratado como uma serpente e um dragão na Bíblia, Satanás é um assassino e o pai das mentiras. Ele promove doutrinas falsas e busca manter os incrédulos em cativeiro espiritual. Isso está claramente indicado em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1, que diz que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e ensinamentos de demônios. Em relação a Satanás, a Bíblia dá as seguintes informações. Satanás é um ser pessoal com uma mente, sentimentos e uma escolha, como visto em Jó, capítulo 1. Ele é um ser criado e não é equivalente a Deus. Satanás não governa o inferno. O inferno foi criado como uma sentença para Satanás e seus demônios. Nem Satanás vive no inferno, como a Bíblia descreve como ele pode entrar no céu e percorrer a terra. O diabo só pode fazer o que Deus permite. Satanás não está em todos os lugares, mas supervisiona uma horda de demônios chamados poderes deste mundo tenebroso e forças espirituais do mal nos lugares celestiais. Ele usa essa rede para tentar e enganar as pessoas, trabalhando vigorosamente para negar o efeito da palavra de Deus nos corações das pessoas e cegar a mente daqueles que não creem, para que não possam entender o Evangelho.
O segundo personagem é o arcanjo Miguel. Miguel, junto com Gabriel, é provavelmente o ser angelical mais conhecido na Bíblia. Sabemos que Miguel é um arcanjo, mas o que exatamente isso implica? O que ele realizou, quais são seus deveres e como ele se encaixa no exército celestial de Deus? Miguel é o nome do arcanjo, um nome que levanta a questão: quem é comparável a Deus? Muitos pais judeus e não judeus que nomearam seus filhos Miguel não têm ideia do que o nome significa. Judas não faz mais menção desta referência passageira, o que gerou debate entre os estudiosos bíblicos. Não sabemos quando esse debate angelical ocorreu, mas foi mais provavelmente durante o enterro de Moisés. Também não entendemos por que o diabo e Miguel estão discutindo sobre o corpo. O diabo estava de pé do outro lado de Moisés quando o anjo chegou. O diabo reivindicou a propriedade deste homem porque ele havia assassinado um egípcio. Mas o arcanjo Miguel disse ao diabo: "O Senhor te repreendeu." E o anjo sepultou Moisés. Foi um fim incrível para uma vida incrível. Antes de atravessar o Jordão, o povo o lamentou por um mês. Apesar dos mistérios que cercam a morte e o sepultamento de Moisés, sabemos alguns fatos. Um deles é que a palavra de Deus é verdadeira e suas profecias sempre se cumprem. Outro é que o pecado traz disciplina de Deus e ninguém está imune. Além disso, Deus nem sempre explica mistérios em sua palavra, mas aqui está a verdade. Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Salmo 116:15. Há também outra lição em Judas. Da mesma forma, por meio de seus sonhos, essas pessoas ímpias contaminam seus próprios corpos, rejeitam a autoridade e insultam os seres celestiais. Mas nem mesmo o arcanjo Miguel, quando estava disputando com o diabo sobre o corpo de Moisés, ousou fazer uma condenação caluniosa contra ele, mas disse: "O Senhor te repreenda." No entanto, essas pessoas caluniam o que não entendem, e as próprias coisas que não entendem por instinto, como fazem os animais irracionais, as destruirão. Ai deles! Eles seguiram o caminho de Caim, se lançaram no erro de Balaão por ganância e foram destruídos na rebelião de Corá. As Escrituras nos ensinam a obedecer às autoridades legítimas estabelecidas sobre nós, mas os falsos mestres negam autoridade nesta questão. Eles não prestavam contas a ninguém além de si mesmos. Além disso, o grupo caluniava os seres gloriosos. Judas descreve isso com uma narrativa de disputa sobre o corpo de Moisés entre o arcanjo e o diabo. Miguel se recusou a proferir uma condenação caluniosa contra Satanás, mas disse: "O Senhor te repreendeu." Os falsos mestres, por outro lado, não entendiam como funciona a guerra espiritual. Eles viviam em um mundo de sonhos, desconectados da realidade espiritual. Blasfemavam em vez de invocar o Senhor, como Miguel fez, porque eles não entendiam que Satanás não deve ser levado de ânimo leve. Em vez disso, eles eram como animais irracionais que operam apenas por instinto. Judas os compara a Caim, que ofereceu um sacrifício sem sangue, a Balaão, que ministrou apenas por dinheiro, e a Corá, que rejeitou a autoridade da palavra de Deus, rebelando-se contra a autoridade espiritual. Todos eles foram julgados.